Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Nando Silva, e esse é o nosso quarto vídeo. Se você perdeu os últimos três, que é os que existem, né? Não perca tempo, estão todos ali disponíveis. Terminando esse, você pode assisti-los também. Opiniões são sempre bem aceitas, eu tô aceitando críticas, sugestões, enfim, se for para contribuir e ajudar, venha comigo. Bom, este espaço foi criado por mim para tratarmos sobre assuntos de história e de fatos e acontecimentos que de alguma maneira afetem a sua, a minha, a nossa vida. Mas, Leandro, que tema é hoje? Hoje o nosso tema é Harry Potter. Mas Leandro, o que Harry Potter tem a ver com história? Realmente Harry Potter mudou muito e revolucionou os textos literários, o mundo cinematográfico como nós conhecemos nos dias de hoje. Harry Potter ficou conhecido como uma das franquias mais arrecadaram no mundo. Foram cerca de 9 bilhões de dólares somente nos 7 filmes de Harry Potter. A saga de Harry Potter conta a história de um bruxinho que vive altas aventuras, chamado de Harry Potter, a qual ele entra para uma escola de magia e bruxaria e descobre que seu passado foi um tanto turbulento, onde ele perdeu seus pais quando ainda era bebê, e um bruxo muito famoso e muito forte, apelidado de Lord Voldemort, onde ele se tornaria no final um dos seus maiores vilões e o cara que tentaria o matar mais de uma vez. Então vamos começar a história com tudo começou. No ano de 1990, Joanne Rowling estava esperando seu trem na cidade de Manchester para ir para Londres. Este seu trem, que a levaria para Londres, atrasou por cerca de 4 horas. Lá ela faz vários esboços e somente tem altas ideias, entre elas escreveu uma história sobre um jovem bruxo de 11 anos que descobre mais tarde que é um bruxo muito famoso. Chegando na cidade de Londres, Joanne continua com aquela história na cabeça e ela nunca tinha ficado focada e tão excitada para escrever uma história como ela estava naquele momento. Então assim que ela se deparou com lápis, caneta, papel, ela começou a esboçar tudo aquilo para não perder suas ideias. E então, em 1996, ela termina o livro. Ou seja, de 1990 a 96, ela levou cerca de 6 anos para terminar o seu primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Mas durante esses 6 anos, Joanne Rowling não teve uma vida muito fácil. Ela enfrentou grandes problemas. Ela enfrentou a perca da mãe, o divórcio, crises financeiras e também teve o nascimento da sua linda filha. Mas também Joanne se mudou e foi para um lugar diferente, de repente voltou para a terra onde ela vivia e então, após várias tentativas de procurar editoras para publicar o seu livro, ela consegue em 1996 que a Blue Livros publicar o seu livro, no caso, né, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Mas a editora topou publicar o seu livro somente com uma condição, que Joanne Rowling usasse um pseudônimo, pois eles acreditavam que um nome feminino não seria atrativo para o público masculino para comprar aquele tipo de obra literária, aquele tipo de livro. Então Joanne Rowling utiliza o nome de J.K. Rowling, mas as suas iniciais são J.K. Rowling. J de Joanne, chamado de Jake, K de Catherine, que é o sobrenome de sua avó, e Rowling, que é seu sobrenome. Então ficou conhecida mundialmente a partir de então de J.K. Rowling. Após a publicação do livro, ele era dedicado ao público infantil, de cerca de 9 a 11 anos de idade. Mas após suas vendas terem extrapolado todas as metas da editora, o que eles viram não era essa realidade, mas sim que todos os tipos de público estavam comprando aquele livro. Eram jovens, adultos, crianças, e o material acabou muito rápido. Então o livro de Joanne, de J.K. Rowling, ou seja, J.K. Rowling, ficou conhecido muito rápido. E havia aquela tendência, sabe, aquela fome como se fosse para mais obras literárias. Então surge a partir dali uma saga de 7 livros, começando com o primeiro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, e o segundo, Harry Potter e a Câmara Secreta. Mais tarde, todos esses livros foram adaptados e transformados em filmes esses ao qual fizeram muito sucesso no mundo dos cinemas. Todos os filmes de Harry Potter hoje, os 7 filmes, estão na lista dos 100 que mais arrecadaram na história do cinema. O filme de Harry Potter e as Relíquias da Morte, lançado em 2011 no Brasil, está na 10ª posição como o 10º filme que mais arrecadou na história do cinema.
Eu sei que no dia do lançamento do filme parou o mundo do cinema. Os olhos dos fãs, os olhos de toda a crítica estavam todos voltados para os cinemas nesse dia para avaliar o último filme da saga Harry Potter. Então vamos lá por partes, vamos falar sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse primeiro filme narra a história do bruxinho, a qual ele perdeu seus pais quando ainda era um bebê, pelas mãos do Lord Voldemort, que lança o feitiço de Avada Kedavra, que é o feitiço da morte contra os seus pais. Mas ao tentar lançá-lo contra o menino Harry Potter, ele não conseguiu. Harry então fica conhecido como o menino que sobreviveu, o menino que aguentou o feitiço de Lord Voldemort, o Lorde das Trevas, aquele que não deve ser nomeado. O menino então fica conhecido mundialmente no mundo da magia e no mundo trouxa também. Mas mundo trouxa, Leandro? Sim, trouxas são todos aqueles que não são bruxos, ou seja, eu sou trouxa, você é trouxa também, não tô te xingando, tá bom? É somente que nós não temos poderes, né? Ok, mas voltando para a história, Harry é convidado para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts também, a qual tem seu diretor-alvo, Percival Severo Dumbledore. Que nome grande, não é? Eu acho que eu esqueci de algum, enfim. Primeiro filme eles vivem uma grande aventura em Hogwarts, a qual eles têm que encontrar a Pedra Filosofal antes de Lord Voldemort, que tenta voltar à vida através de... Ele aparece de uma forma muito bizarra na nuca de um professor, a qual ele estava se alimentando e nutrindo do corpo daquele professor, mas o professor permitia, pois era um seguidor do próprio Lord Voldemort. No final do filme, a turminha consegue vencê-lo. Mas que turminha é essa, Leandro? Realmente, Harry Potter, ao entrar na escola, ele conhece dois grandes amigos que te acompanham pro resto da vida, que é Hermione Granger e Ronald Weasley, a qual eles se conheceram desde o trem, que é o Expresso Hogwarts, que é da plataforma 9 3/4, a qual busca todos os alunos e leva para a escola, no seu primeiro ano, com cerca de 11 anos de idade. Chegando na escola, eles são divididos por casas essas que são chamadas... E Harry, Hermione e Ronald Weasley, eles são enviados para a casa, eles são selecionados para a casa de Grifinória. Isso foi muito bom, muito legal, porque manteve os três amigos mais uma vez juntos. Grifinória e Sonserina tinham uma rivalidade muito grande. Casa de Grifinória são todos aqueles que têm um coração valente, que têm coragem. Sonserina são todos aqueles que buscam poder e se tornar maior que os outros. Lufa-Lufa, aqueles que são selecionados, que têm um bom coração, que são amigos, que têm paciência e temperança. E Corvinal é a casa dos mais inteligentes, as casas dos CDFs de Hogwarts, os nerds, né, conhecidos hoje. E então, durante o ano são feitas somas de pontuações, quem faz mais acertos, quem faz mais erros, e as casas vão acumulando esses pontos. Eles podem ser retirados ou colocados, e no final do ano é feita uma premiação para a casa que tem mais pontos. E no final de tudo, a casa de Grifinória consegue a maior pontuação, graças aos três amigos, Ronald Weasley, Hermione Granger e Harry Potter, a qual Harry se torna um apanhador de um esporte bruxo muito famoso,
que é o quadribol, a qual Harry tem no sangue, aquela habilidade que o pai dele, Tiago Potter, também tinha. Falando um pouco sobre o pai de Harry. Os pais de Harry, chamados de Lilian e Tiago Potter, foram mortos por Voldemort quando ele ainda era bebê. Então Harry sente uma saudade muito grande, assim como na história de J.K. Rowling, na própria vida dela real, ela coloca um pouco isso nos filmes, descrevendo a saudade que Harry sente dos pais, ou seja, a saudade que Jake sente da mãe. Então, o filme termina com a vitória dos três amigos, graças à grande atitude e coragem dos três. O filme Harry Potter e a Câmara Secreta, que foi o segundo filme e livro da saga, né, conta a história de Tom Riddle, que é um antigo aluno da escola, que era o Lord Voldemort, mas quando ainda era aluno, a qual ele realmente fazia suas tramas dentro da escola, fazia tudo aquilo que ele planejava. Por ser um bruxo muito poderoso, achava que ninguém podia detê-lo. Então ele fazia coisas horríveis na escola, encantava pessoas, petrificava aqueles que não gostavam. Petrificar é como você lança um feitiço na pessoa chamado Petrific Totalis e a pessoa fica estatizada, fica parada, não mexe nem o dedo. E como se fosse um boneco, uma pessoa de cera, a qual tem que ser feito um encantamento, uma poção, feito através da raiz da mandrágora, que é uma planta que grita, que é muito engraçado também. E isso está tudo presente no segundo filme, no segundo livro. Se vocês não assistiram, eu recomendo que assista também, tá? No terceiro filme, temos a história de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Neste terceiro filme, nesse terceiro livro, narra a história do padrinho de Harry também, ao qual ele é condenado e preso na prisão de Azkaban, condenado por vários crimes a qual ele não cometeu. E ele era temido por toda a sociedade mágica e não mágica também. E quando ele foge da prisão de Azkaban, que é como se fosse uma ilha deserta, mas com altas muralhas, com a qual ninguém poderia fugir, onde era protegida e vigiada por seres das trevas chamados de dementadores, a qual eles se alimentam da sua melhor lembrança, e você fica seco das suas com as piores lembranças na sua cabeça. Isso deve ser muito ruim. Mas quando o dementador se alimenta demais de você, ele pode sugar a sua alma, te deixando morto completamente. Então, Sirius Black foge para a escola, né? E a escola é totalmente trancafiada e todos os alunos são deixados dentro da escola, não pode sair para canto nenhum com medo do Sirius Black ser realmente um assassino, alguma coisa do tipo. E então, eles começam a tentar esconder de Harry para ele não descobrir que Sirius é o seu padrinho, mas Harry acaba descobrindo e ele quer se aproximar mais dele, descobrir o porquê que ele fez esses crimes, que na verdade ele não fez nada, né? Então, Sirius Black consegue conversar com Harry e os dois entram num consenso no final, ao qual o Harry entende que Sirius não cometeu nenhum crime dele. A escola de magia e bruxaria de Hogwarts é muito legal, pois cada aluno pode ter um mascote. De Harry era uma coruja, de Hermione era um gato e do Ronald Weasley era um rato. E então os três amigos viviam para cima e para baixo e sempre que precisava usar os animais nas aulas eles estavam ali presentes, né? Harry Potter Cálice de Fogo conta a história de Hogwarts que vai assediar o torneio Tribruxo, que é um torneio que acontece em anos e escolhe um aluno de 3 escolas, a qual são enviadas uma comissão das 3 escolas para uma só, e lá é escolhido um aluno atrás do Cálice de Fogo, onde cada aluno coloca o seu nome, sendo maior de idade, né, podendo concorrer para ver quem vai ser selecionado para participar do torneio. Após o torneio, o aluno tem que vencer 3 provas, e ele vencendo essa prova, ele consegue, se ele passar por as 3 fases, ele consegue ganhar a Taça Bruxo, que é a Taça dos Campeões, que é muito cobiçada. Então, é escolhido um aluno de cada escola. Quando chega a vez de Hogwarts, consegue o seu aluno Cedrico e do nada o Cálice de Fogo lança mais um papel. E quando o professor Dumbledore vai pegar, o diretor, né, vê lá Harry Potter e todo mundo começa a falar Harry Potter, mas ele foi escolhido também, só pode ser um aluno de cada escola, ainda mais um aluno de menor como era Harry. Aquilo lá é uma coisa que não, inadmissível, mas como o ministro da magia estava presente na escola, ele falou que regras são regras, devem ser cumpridas. Então, se o Cálice mandou um nome, ele tem que participar da prova. Harry então participa e consegue vencer todas as etapas. Chegando à última, Lord Voldemort traça um plano inimaginável para tentar colocar Harry no seu caminho, para tentar matá-lo e voltar à vida. E então, no final, Cedrico morre e Harry se depara com uma visão muito ruim, com Lord Voldemort voltando à vida através de uma gota do seu sangue, através de uma gota do sangue de Harry. Foi uma cena muito feia, a qual
o Lord Voldemort volta à vida em corpo no quarto filme da série Harry Potter. Vamos agora para o quinto filme, Harry Potter e a Ordem da Fênix. Harry Potter e a Ordem da Fênix também é um filme muito bom, né? O livro dele é fantástico, maravilhoso também. E nesse filme, nessa história, narra a Ordem da Fênix, que é a ordem de proteção que vários bruxos criaram na casa, a qual a sede era a casa do padrinho de Harry. Onde lá se encontravam várias pessoas bruxas, né, para poder defender uma causa, que era a causa maior deles. E Harry também acaba conhecendo esse lugar. A escola de magia e bruxaria de Hogwarts, o Ministério da Magia intervém na escola e coloca lá uma professora terrível chamada Dolores Umbridge, que é uma mulher, vou falar pra vocês que eu não gosto daquela mulher, pra falar a verdade. Mas enfim, todo um bom filme tem que ter uma pessoa que estraga, né? Então Dolores Umbridge é a mulher que estraga o filme, é aquela mulher que quer impor regras que não tem nada a ver, queria que a escola de magia e bruxaria de Hogwarts não utilizasse magia. É a mesma coisa que você fala assim, vamos para a escola e lá você não tem lápis, você não tem caneta para escrever. Você não tem material, entende? Então por que você vai para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts se você não pode usar seus poderes, se você não pode usar sua varinha, se você não pode usar sua vassoura, você não pode fazer nada. Cara, sem cabimento, né? Então ela consegue inclusive a posse de diretora da escola de Hogwarts, a qual Dumbledore é afastado e ela ocupa seu cargo. Os alunos, desesperados para aprender algo mais sobre magia, encontram na escola a Sala Precisa, uma sala a qual só aparece para quando eles precisam realmente. E os alunos de diversas casas começam a entrar e tinha como seu professor Harry Potter, a qual ele aprendeu diversos feitiços ao longo dos anos para poder se defender contra a Artes das Trevas. Disciplina essa ministrada pelo professor Severo Snape, da casa de Sonserina, né? Nessa sala precisa estavam presentes diversos alunos, menos da casa de Sonserina, que é uma casa dos bruxos ruins da escola realmente, né? Vamos agora para o sexto filme da saga, que é Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Esse filme começa falando um pouco sobre o ministro da magia, falando sobre o ministério, coisas estavam acontecendo no mundo da magia e que parece que a escuridão estava tomando posse daquele lugar. A escola de magia e bruxaria de Hogwarts estava um pouco mais diferente, os alunos já tinham envelhecido um pouco mais, tinha professores a menos, Voldemort já estava tomando conta de muitos lugares e as pessoas já estavam temendo muito por ele. Forte feitiço de proteção é lançado contra o castelo para defender todos os alunos e professores e aqueles que estão lá dentro do castelo contra o mal, contra o Lorde das Trevas, contra seus comensais à morte. E lá Malfoy encontra um armário onde ele coloca uma coisa, algum item, ele colocava maçã e passarinho. E de repente sumia. Quer dizer, para algum lugar esse objeto, esse animalzinho, acabava indo. E do outro lado do castelo, lá na cidade de Godric's Hollow, que é uma cidade próxima do castelo de Hogwarts também, tinha um outro armário onde, como se fosse um túnel, uma máquina do tempo, alguma coisa do tipo, onde você entra no armário e você sai no outro. Então, Malfoy consegue colocar o Lorde das Trevas dentro do castelo. Mas quando isso acontece, o Malfoy tinha uma missão muito grande, que era de matar Dumbledore. O Malfoy não tinha essa coragem, então, em certo momento, Harry, quando passou por uma grande aventura com Dumbledore, quando voltam para o castelo, eles veem o armário se abrindo e uma conversa começou nesse momento. Dumbledore então pede para Harry se esconder e Harry vê tudo de camarote que estava acontecendo com o diretor. Quando Malfoy tenta matá-lo, mas não tem coragem, então o professor Severo Snape lança o feitiço Avada-Kedavra e acerta em cheio o diretor Dumbledore. Dumbledore não aguenta e cai da torre da astronomia direto no chão. Foi uma cena terrível e lamentável. A escola perdeu seu diretor. Foi um dos momentos mais dramáticos do filme, que no livro ele é muito bem detalhado e que no filme deixou a dever bastante. A morte de Dumbledore é relatada nos filmes com os alunos erguendo suas varinhas para cima e uma luz saindo, que é o Lumus Maxima, né? Que é o feitiço que ilumina os lugares, que é como se fosse uma lanterna para nós. Então, acaba com a morte de Dumbledore. E então o professor Severo Snape assume o cargo de diretor da escola de Hogwarts. O último filme, que é Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1 e parte 2, lançados em 2010 e 2011 no Brasil, conta a história dos três amigos que tentam procurar Horcrux, que eram objetos estes, a qual aprisionavam um pouco da força e vitalidade do seu maior inimigo, que era o Lord Voldemort.
Então eles têm que encontrá-las, caçá-las e destruí-las para que o Lorde perdesse força e Harry conseguisse matá-lo, né? Então eles iniciam uma grande jornada, que por isso o filme foi dividido em dois. Para os fãs também, que deu mais história. E no final das contas eles conseguem destruir todas as Horcruxes e o Lorde é destruído. Mas para isso poder acontecer foi muita coisa que os amigos passaram. Foram muitas percas, foram muitos ganhos, muitas brincadeiras, muitas tristezas, muitas derrotas também. Realmente o mundo da magia é um mundo muito impressionante, um mundo muito fascinante. É um mundo que acontece simultaneamente junto com o nosso. E você está ali de um lado, tem uma pessoa trouxa que não tem poderes, e do outro lado tem um bruxo, e os dois estão vivendo na maior harmonia, né? E isso é fascinante, a qual eles conseguem lidar com tudo isso tão bem, sem nenhum problema. Como em 2011 foi lançado o último filme de Harry Potter, os fãs acharam que já teria acabado, e eu também achei. Quando de repente surge uma nova trilogia, Animais Fantásticos. Realmente Jake surpreendeu muitos fãs e me surpreendeu também. Muito obrigado por essa nova fase, Jake. E, enfim, temos muito a agradecer a você, a todos os atores que fizeram esse papel fantástico e fenomenal. Temos o Animais Fantásticos, que já foi lançado, e Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, que foi lançado agora em 2018, em 15 de novembro. É um filme fantástico, maravilhoso também, recomendo que vocês assistam.